Oi, gente, graça e paz. Tudo bem com vocês? Vamos para o nosso momento com Deus? Vamos orar. Santo Deus, eterno Pai, te louvamos, Senhor, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Te louvamos porque o Senhor é fiel, justo, verdadeiro, aquele que era, que é e há de vir. Pai, te agradeço, Senhor, por mais um dia de vida. Te agradeço, Pai amado, pelas tuas misericórdias que duram para sempre, Pai amado, e se renovam a cada manhã também, Senhor. Te agradeço pela tua misericórdia se renovar em nossas vidas. Te agradeço, Pai amado, porque mesmo pecadores, falhos como somos, mas o Senhor não nos julga segundo os nossos pecados, Pai. Obrigado pelo teu amor, pela tua bondade, Senhor. Obrigado, Senhor, porque mesmo pecando contra ti todos os dias, mas ainda assim o Senhor anda conosco, Pai amado, nos protegendo, nos direcionando, Senhor, a te procurar, Pai amado. Obrigado, Senhor. Obrigado pela tua palavra que é viva e eficaz, Senhor, e que através desse devocional, Pai amado, o Senhor possa nos dar entendimento, sabedoria, compreensão, Senhor, e que não sejamos apenas ouvintes e leitores da Tua palavra, Pai amado, mas que Tua palavra penetre em nossos corações e faça morada, Pai amado. É em nome de Jesus que eu oro. Amém. Gente, vamos para o devocional de Spurgeon. O devocional de hoje é referente a Salmo 103, tá? Nós vamos ler o Salmo inteiro, tá bom? Salmo de número 103, que diz assim: Hino à bondade de Deus. Uma introdução desse salmo diz assim: hino de louvor, referência à introdução do Salmo 3, do Salmo 2 e do Salmo 1. Hino de louvor a Deus pelo seu amor e pela sua bondade, manifestada em favor do salmista e das pessoas em geral. Ele e todas as criaturas são convidados a louvar o Senhor, cujo amor é descrito de modo poético nos versículos 6 ao 14. E os salmos iniciam assim: Salmos de Davi. Ó Senhor Deus, que todo o meu ser te louve, que eu louve o Santo Deus com todas as minhas forças. Que todo o meu ser louve o Senhor, e que eu não esqueça nenhuma das suas bênçãos. O Senhor perdoa todos os meus pecados e cura todas as minhas doenças. Ele me salva da morte e me abençoa com amor e bondade. Ele enche a minha vida com muitas coisas boas. E assim eu continuo jovem e forte como a águia. O Senhor Deus julga a favor dos oprimidos e garante os seus direitos. Ele revelou os seus planos a Moisés e deixou que o povo de Israel visse os seus feitos poderosos. O Senhor é bondoso e misericordioso, e não fica irado facilmente, e é muito amoroso. Ele não vive nos repreendendo, e a sua ira não dura para sempre. O Senhor não nos castiga como merecemos, nem nos paga de acordo com os nossos pecados e maldades.
Assim como é grande a distância entre o céu e a terra, assim é grande o seu amor por aqueles que o temem. Quanto o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta de nós os nossos pecados. Como um pai trata com bondade os seus filhos, assim o Senhor é bondoso para aqueles que o temem, pois ele sabe como somos feitos. Lembra que somos pó. A nossa vida é como a grama, cresce e floresce, como a flor do campo. Aí o vento sopra, a flor desaparece e nunca mais ninguém a vê. Mas o amor de Deus, o Senhor, por aqueles que o temem, dura para sempre. A sua bondade permanece, passando de pais a filhos, para aqueles que guardam a sua aliança e obedecem fielmente aos seus mandamentos. O Senhor Deus colocou o seu trono bem firme no céu. Ele é rei e domina tudo. Louvem o Senhor, fortes e poderosos anjos, que ouvem o que ele diz, que obedecem aos seus mandamentos. Louvem o Senhor, todos os anjos do céu, todos os seus servos, que fazem a sua vontade. Louvem o Senhor, todas as suas criaturas, em todo lugar onde ele reina. Que todo o meu ser te louve, ó Senhor. Amém. Vamos para algumas referências e comentários do Salmo 103. Salmo 103, título hebraico. Referência: Introdução do Salmo 4, versículo 1. Salmo 103, versículo 1. Todo o meu ser. Ao pé da letra, o texto hebraico diz: minha alma. Em hebraico, era esta a maneira de chamar a pessoa como um todo para fazer alguma coisa. Referências: Salmo 25, versículo 1, Salmo 104, versículo 1 e Salmo 146, versículo 1. O Santo Deus. O texto hebraico traz o seu santo nome. O nome é uma maneira de falar sobre o próprio Deus. Referência: Salmo 20, versículo 1. Salmo 20, versículo 1. Santo. Referência: Salmo 22, versículo 3. Salmo 103, versículo 3. Perdoa todos os meus pecados. Referência: Salmo 32, versículo 1. Salmo 103, versículo 5. Águia. A águia era conhecida pela sua força e resistência. Referência: Isaías, capítulo 40, versículo 31. Salmo 103, versículo 6. O Senhor Deus julga. Nos versículos 6 a 8, aparece um resumo das qualidades de Deus, revelada no seu trato com Israel. Salmos de número 103, versículo 7. Revelou seus planos a Moisés. Referência: Êxodo, capítulo 33, versículos 12 a 17. Salmos de número Salmos de número 103, versículo 8. Misericordioso, amoroso. Referências: Êxodo, capítulo 34,
versículos 6 a 7. E Salmos de número 86, versículo 15. Salmos de número 145, versículo 8. Tiago, capítulo 5, versículo 11. E Salmos e 1 João, capítulo 4, versículos 9 ao 10. Só um minuto, gente. Só beber uma água aqui que minha voz está falhando. Salmos de número 103, versículo 9. A sua ira não dura para sempre. Referência Isaías, capítulo 57, versículo 16. Salmos de número 103, versículo 12. Afasta de nós os nossos pecados. Referência Miqueias, capítulo 7, versículo 19. Por meio do perdão, Deus livra o seu povo do poder e das consequências do pecado. Salmos de número 103, versículo 13. Como um pai trata com bondade. Referências Salmos de número 89, versículo 26 e Lucas, capítulo 15, versículos 11 a 24. Salmos de número 103, versículo 14. Somos pó, criaturas fracas e mortais. Referência Salmos de número 90, versículo 3. Salmos de número 103, versículo 15. Nossa vida é como a grama. Referência Salmos 37, versículo 2. Salmos de número 89, versículo 47. Salmos de número 103, versículo 16. O vento quente do deserto faz com que as plantas sequem e morram. Referência Isaías, capítulo 40, versículo 7. Nunca mais ninguém a vê. Ao pé da letra, o texto hebraico diz: seu lugar não a conhece mais. É uma maneira de dizer que a flor desaparece e ninguém mais a vê. Salmos de número 103, versículo 17. Sua bondade permanece, passando de pais a filhos. Referência a Lucas, capítulo 1, versículo 50. Salmos de número 103, versículo 19. Seu trono. Referência Salmo 132, versículo 7. Salmo 103, versículo 21. Anjos do céu. Isso traduz o texto hebraico que traz exércitos organizados para cumprir a vontade de Deus na terra.
Referências, versículo 20 do Salmo 103, Salmos de número 78, versículo 25, Salmos de número 91, versículo 11, Salmos de número 148, versículo 2, Mateus, capítulo 26, versículo 53, Hebreus, capítulo 1, versículo 14. Servos. Os anjos são chamados de servos, à semelhança das pessoas que recebem ordens do rei. Referência, Salmo 101, versículo 6. E o versículo em destaque, aqui no devocional de Spurgeon, é o versículo 2, que diz: que todo o meu ser louve o Senhor, e que eu não esqueça nenhuma das suas bênçãos. Amém. Vamos ver o que Charles Spurgeon fala sobre esse versículo. É uma ocupação agradável e proveitosa distinguir a mão de Deus na vida dos antigos santos e observar sua bondade em libertá-los, sua misericórdia em perdoá-los e sua fidelidade em manter sua aliança com eles. Mas não seria ainda mais interessante e proveitoso para nós se notássemos a mão de Deus em nossa vida? Não deveríamos olhar para a nossa história como sendo pelo menos tão cheia de Deus, tão cheia de sua bondade e verdade, de sua fidelidade e veracidade, como foi a vida de qualquer um dos santos? Fazemos injustiça ao nosso Senhor quando presumimos que Ele executou todos os seus atos poderosos e mostrou-se forte por aqueles nos tempos primeiros, mas não executa maravilhas nos tempos primeiros, mas não executa maravilhas, ou simplesmente estende seu braço para os santos que estão agora no mundo. Examinemos nossa vida. Certamente poderemos descobrir alguns felizes incidentes restaurados para nós e que dão glória ao nosso Deus. Não houve libertações? Você não passou por rios em que foi amparado pela presença divina? Não saiu ileso de caminhadas pelo fogo? Não houve manifestações? Você não teve favores privilegiados? O Deus que concedeu a Salomão o coração deste rei desejava, nunca lhe ouviu e respondeu seus pedidos? O Deus que esbanja generosidade, de quem Davi cantou, quem farta de bens a tua velhice, nunca saciou você com abundância? Você nunca se deitou em pastos verdejantes? Você nunca foi guiado por águas tranquilas? Certamente, a bondade de Deus tem sido a mesma conosco, como foi com os santos da antiguidade. Com certeza. Reunamos então
suas misericórdias em uma canção. Tomemos o ouro puro da gratidão e as joias do louvor e façamos outra coroa para a cabeça de Jesus. Que nossa alma produza música tão doce e tão alegre quanto a que flui da harpa de Davi, enquanto louvamos o Senhor, cuja misericórdia dura para sempre. Amém. Vamos continuar a leitura em Salmos. Salmos de número 144. Oração de um rei. Uma introdução desse salmo diz: Salmo de súplica. Referência, introdução do Salmo 3, versículo 1. Salmo de um rei que tem Deus como seu defensor. Versículos 1 ao 2. Ele pede auxílio para vencer fraquezas do ser humano. Versículos 3 ao 4. Ele confia na ajuda de Deus nas batalhas. Versículos 5 ao 11. E pede as suas bênçãos para o seu povo. Versículos 12 a 15. E os salmos inicia assim. Salmos de Davi. Louvem o Senhor Deus, a minha rocha. Ele prepara para a batalha e me ensina a combater. Ele é a minha rocha e a minha fortaleza, o meu abrigo e o meu libertador. Ele me defende como um escudo, e eu confio na sua proteção. Ele põe as nações debaixo do meu poder. Ó Senhor, que é o ser humano para que penses nele? Que é um simples mortal para que te preocupes com ele? O ser humano é como um sopro. A sua vida é como a sombra que passa. Ó Senhor, abre o céu e desce. Toca nas montanhas, e elas soltarão fumaça. Manda relâmpagos e espalha os inimigos. Atira as tuas flechas para fazê-los fugir. Lá do alto céu estende a mão. Tira-me do mar profundo e salva-me. Livra-me do poder dos pagãos, pois eles nunca dizem a verdade e mentem, fazendo juramentos falsos. A ti, ó Deus, eu cantarei uma nova canção. Tocarei harpas de 10 cordas e cantarei louvores. Tu dás a vitória aos 6 e livras da morte o teu servo Davi. Salva-me dos meus inimigos cruéis. Livra-me do poder dos pagãos, pois eles nunca dizem a verdade e mentem, fazendo juramentos falsos. Que na sua mocidade os nossos filhos sejam como plantas viçosas e que as nossas filhas sejam como colunas que enfeitam à frente de um palácio. Que os nossos depósitos fiquem cheios de todo tipo de mantimentos e que nossos campos
os rebanhos deem dezenas de milhares de crias, que o gado se reproduza bem e que as vacas não percam as suas crias, e que não haja gritos de aflição nas nossas ruas. Feliz a nação que tem tudo isso. Feliz o povo cujo Deus é o Senhor. Amém. Vamos para algumas referências e comentários do Salmo 144. Salmo 144, título hebraico, referência, introdução do Salmo 4, versículo 1. Salmo 144, versículo 1. Me ensina a combater. Deus dá capacidade ao rei para guiar os seus soldados na batalha. Referência, Salmo 18, versículo 34. A derrota de Israel é também uma derrota do seu Deus. Salmo 144, versículo 2. Rocha. Referência, Salmos de número 18, versículo 2. Salmo 144, versículo 3. Um simples mortal. Referência, Salmo 8, versículo 4. Salmos de número 144, versículo 4. Sopro, sombra. Referências, Salmos de número 39, versículo 5. Salmos de número 39, versículo 6. Salmos de número 144, versículo 5. Montanhas. Montanhas soltarão fumaça. Referências, os versículos 5 e 6 lembram o Salmo 18, versículos 7 ao 15, e o Salmo 104, versículo 32. Salmos de número 144, versículo 6. Flechas. Referência, Salmo de número 18, versículo 14. Salmos de número 144, versículo 7. Mar profundo. Referência, Salmo 69. Salmo de número 69, versículo 2. Salmos de número 144, versículo 9. Uma nova canção. Referência, Salmos de número 33, versículo 3. Salmos de número 144, versículo 10. Teu servo Davi. A promessa feita a Davi incluiu seus descendentes, os reis de Judá. Referências, Salmos de número 18, versículo 50. Salmos de número 89, versículo 4. E Salmos de Jeremias, capítulo 33, versículo 21. O Messias seria como o meu servo, Deus, o meu servo Davi, entre aspas. Referências, Ezequiel, capítulo 34, versículos 23 ao 24, e Ezequiel, capítulo 37, versículo 24. E receberá o título do filho de Davi, entre aspas também.
Referências. Só um minuto, gente. Referências, Marcos, capítulo 10, versículos 47 e 48, e Marcos, capítulo 11, versículo 10. Salmos de número 144, versículo 12. Filhos e filhas. Referência, Salmos de número 37, versículo 26. E por fim, Salmos de número 144, versículo 15. Felizes. Referência, Salmo 1, versículo 1. A nação, o povo. Referência, Salmo 33, versículo 12. E é isso, gente. Referências e comentários do Salmo 144. Que Deus os abençoe.